Você sabia que o consumo de carne e outros alimentos de origem animal pode causar ganho de peso? Eu sei, parece contraintuitivo porque muita gente restringe carboidratos e baseia a dieta nesses alimentos de origem animal pensando em emagrecimento. E sim, essa estratégia funciona, as pessoas conseguem perder peso, mas não significa que é a melhor forma, nem mesmo a mais adequada para chegar nesse objetivo. A verdade é que nós temos muitas e muitas linhas de evidência mostrando que alimentos de origem animal, na verdade, podem promover ganho de peso e dificultar o processo de emagrecimento. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo e me acompanhe até o final porque vale muito a pena você entender mais sobre esse assunto. Os riscos de consumir alimentos de origem animal em excesso já são muito bem estabelecidos. A gente sabe que o excesso, principalmente de gorduras saturadas de origem animal, promove um maior risco cardiovascular, que é o tipo de doença que mais mata no mundo hoje. A gente também sabe que o consumo de alguns alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha e leite, podem aumentar o risco para câncer, mas o que pouca gente sabe é o fato de que esses alimentos podem causar ganho de peso e dificultar o processo de emagrecimento. E como eu disse, tem muita gente que baseia sua estratégia na restrição de carboidratos, achando que esse é o único caminho para perder peso. De fato, a gente pode perder peso com qualquer tipo de restrição calórica, seja restringindo gorduras, carboidratos ou até mesmo proteína. A ideia de se basear nos alimentos de origem animal é preservar a massa muscular, tendo um elevado consumo de proteína. E sim, isso é pertinente, isso é válido, mas a gente consegue manter um bom consumo de proteína usando de outros alimentos, inclusive aqueles de origem vegetal. E o fato científico discutido em muitos estudos que eu vou apresentar aqui nesse vídeo é que o consumo de alimentos de origem animal, na verdade, pode prejudicar esse teu objetivo aí de perder peso. Para entender melhor, vamos dar uma olhada em estudos com vegetarianos e veganos que avaliam a composição corporal dessas pessoas. E eu tô falando de vegetarianos e veganos porque são as pessoas justamente que excluem os alimentos de origem animal da dieta. E o que acontece na prática, o fato observado em vários e vários estudos de grande porte, em grandes populações, é que vegetarianos, principalmente veganos, têm um perfil de baixo peso. Esses indivíduos apresentam reduções bem consideráveis no IMC, o índice de massa corporal, que não é a melhor forma de avaliar, mas em estudos grandes é uma forma sim pertinente de avaliar a composição corporal das pessoas. E nós temos ensaios clínicos que usam o DEXA, que é a melhor forma de avaliar a composição corporal, e eles confirmam que veganos em especial têm um perfil de baixo peso caracterizado por reduções na gordura corporal. Esses indivíduos têm um ótimo volume de massa muscular, um volume bem satisfatório mesmo quando comparados com onívoros, não há nenhum prejuízo em termos de massa muscular, mesmo seguindo uma dieta vegetariana estrita, quer dizer, dieta essa que exclui o consumo de todos os alimentos de origem animal, mas o que a gente observa de forma categórica em estudos pertinentes que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo é o fato de que veganos têm reduções sistemáticas na gordura corporal. Isso é tão forte, tão representativo que vegetarianos emagrecem sem nem mesmo fazer uma restrição calórica intencional. E é interessante discutir o fato de que esses indivíduos vegetarianos, veganos, têm um consumo bem elevado de carboidratos e mesmo assim eles emagrecem com facilidade. Porque eu falei para vocês que não adianta, existem várias formas de emagrecer, pode ser restringindo carboidratos, gorduras ou simplesmente restringindo as calorias da dieta, e aí que mora essa questão. Alimentos de origem vegetal, em geral, têm uma menor densidade calórica, ou seja, eles têm um maior conteúdo de fibras, elementos que dão volume para o alimento sem oferecer calorias. Fibras têm inúmeros benefícios à nossa saúde e não há nenhuma dúvida que elas contribuem de forma importante aí para atingir o objetivo de emagrecimento, porque promovem saciedade sem oferecer calorias. Mas não é só isso, os alimentos de origem vegetal também têm um maior teor de água e isso confere mais volume, conferindo aí essa questão que eu tô falando para vocês de densidade calórica. Ao ponto de que o prato de um vegetariano tem um volume bem considerável e mesmo assim tem menos calorias quando comparado com o prato de um onívoro, pessoa que come carne regularmente. Porque os alimentos de origem animal estão entre os com maior densidade calórica que a gente conhece. Por exemplo, frutas e vegetais, assim como grãos integrais, apresentam uma densidade calórica bem baixa, ficando abaixo de 2 calorias por grama de alimento, enquanto produtos de origem animal, como queijos e carnes, ficam acima de 4 calorias por grama de alimento. Ou seja, eles apresentam mais que o dobro do teor calórico para o mesmo volume. Claro, nem todos os problemas são associados com os alimentos de origem animal,
geral, vale citar que frituras, doces, alimentos açucarados também têm uma densidade calórica bem elevada, e é evidente, mesmo você seguindo uma dieta vegana, se você se basear nesses alimentos industrializados que tem muita gordura e açúcar, você não vai conseguir ter perda de peso. Mas o que eu estou discutindo aqui nesse vídeo são alimentos em sua forma natural. Alimentos de origem vegetal, como eu citei, frutas, vegetais, inclusive alimentos que contêm muito carboidrato, como grãos integrais, comparados com alimentos de origem animal também em sua forma natural, como carne vermelha, leite, frango, ovos e até mesmo peixe. E a comparação é bem categórica, não há nenhuma dúvida que esses alimentos de origem animal têm uma maior densidade calórica. E por que isso é importante? Bom, porque o indivíduo que quer emagrecer, ele vai ter que reduzir muito o volume do seu prato para conseguir chegar nesse objetivo com uma dieta tradicional. Principalmente se ele for para um lado de baixo consumo de carboidratos e basear sua alimentação somente nesses alimentos de origem animal ou ter isso como maior frequência em sua alimentação. Então os pratos ficam pequenininhos, a pessoa acaba tendo dificuldade porque ela não se sente satisfeita comendo esses alimentos. A tendência é essa pessoa não conseguir seguir essa dieta que é muito restritiva, por exemplo, a dieta cetogênica, a dieta carnívora, que eu já fiz vídeos aqui discutindo por que isso é um problema de saúde, e agora eu estou discutindo por que isso não é uma estratégia legal para o emagrecimento. Enquanto uma dieta à base de vegetais, ela vai ter um volume bem considerável, esse prato de um vegetariano, de um vegano, vai ser bem volumoso e não vai ter tanta caloria assim. Ao ponto de que essa pessoa se sente satisfeita, não tem fome, ela come bem e consegue emagrecer. E talvez seja por isso que vegetarianos e veganos emagrecem sem nem mesmo fazer uma restrição calórica intencional. Porque quando você vai para uma dieta vegana, você naturalmente substitui esses alimentos de origem animal por alimentos de origem vegetal. E o processo natural é você estar substituindo esses alimentos com uma alta densidade calórica por aqueles que têm uma densidade calórica mais baixinha. E naturalmente esse indivíduo começa a consumir menos calorias sem nem mesmo perceber. Mas eu não vou ficar nesse vídeo falando só de mecanismos de densidade calórica, eu vou citar estudos que compararam a alimentação vegetariana com a alimentação que se baseia em alimentos de origem animal. E o estudo que eu vou citar aqui é o estudo EPIC, que justamente o nome indica, é um dos estudos mais épicos no meio da nutrição. É um estudo que recrutou um número muito grande de participantes, incluindo mais de 500 mil participantes na pesquisa. Esse estudo teve inúmeras ramificações e uma delas é a avaliação do consumo de alimentos de origem animal ou vegetal na perda de peso. O estudo que eu estou me referenciando, essa ramificação do estudo EPIC, é essa publicação aqui que inclui os resultados de 103 mil homens e 270 mil mulheres. Esse estudo acompanhou esses indivíduos por 5 anos e o que eles observaram foi que alguns alimentos de origem animal parecem ser associados com ganho de peso. Eles tentaram segregar aí os principais alimentos e encontraram que quase todos os alimentos em sua forma natural promovem perda de peso. E claro, os alimentos industrializados, ricos em açúcar, gorduras, promovem ganho de peso. Mas o que foi interessante dessa pesquisa é que um alimento em sua forma natural contribuiu muito para o ganho de peso e esse alimento é a carne vermelha. E não só a carne vermelha, o frango também representou esse incremento aí de peso, mais especificamente um consumo de 250 gramas desses alimentos por dia representou um incremento de 2 quilos no peso corporal, na massa corporal em termos de gordura nessas pessoas. E esse incremento de peso e esse ganho de 2 quilos na massa corporal a partir do consumo de carne vermelha e frango se manteve significativo mesmo quando os pesquisadores ajustaram para outros fatores de risco como sedentarismo e inatividade física, claro, mas também a densidade calórica da dieta e outros alimentos que podem influenciar nos resultados. Prontamente a indústria alimentícia, a indústria da carne, fez uma publicação criticando esse estudo aí, falando que esse incremento de peso seria incrementado por massa muscular e não gordura. E os pesquisadores fizeram uma refutação aí dessa publicação, eles responderam fazendo uma avaliação ainda mais criteriosa, considerando correções aí quanto à massa muscular. E eles observaram que mesmo quando fazendo essas correções, os indivíduos continuaram a ter ganho de peso a partir do consumo de carne vermelha e frango. E é um estudo enorme que foi conduzido com centenas de milhares de pessoas, uma das pesquisas mais relevantes no meio da nutrição. Eles chegaram até em um número absoluto, discutindo que o consumo regular de carne e frango representa um aumento de 2,5 centímetros na circunferência da cintura, independente da ingesta calórica total. Ou seja, essas pessoas tiveram um aumento aí no volume de gordura, provavelmente de gordura visceral, que é essa gordura que se acumula aqui nessa região da cintura, independente
independente das calorias diárias, mostrando que os fatores agressores realmente parecem ser esses alimentos de origem animal. E esse não é o único estudo nessa linha. Essa publicação aqui, uma meta-análise publicada em 2019, avaliou todos os grupos alimentares e a sua associação com o ganho de peso. Mais uma vez, eles encontraram que os alimentos de origem vegetal favorecem a perda de peso, alimentos como frutas, grãos integrais, leguminosas, sementes parecem promover perda de peso. Claro, eles observaram que produtos industrializados, de novo, produtos açucarados e ricos em gordura, promovem ganho de peso. E mais uma vez, os alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, representou também incrementos no peso corporal, na gordura corporal dessas pessoas. E nós estamos falando de uma meta-análise de 25 estudos prospectivos e o resultado está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ler o estudo, tirar suas próprias conclusões, eu não estou inventando nada por aqui. E se você quer adequar a sua alimentação, ficou interessado, quer emagrecer, tem dificuldade com a perda de peso e está buscando um nutricionista qualificado para te ajudar a chegar numa dieta à base de vegetais adequada e satisfatória, o link está aqui para você marcar uma consulta comigo.